Olá, eu sou o professor Sérgio e venho com mais uma videoaula. O assunto de hoje é biossíntese de aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas fundamentais para a síntese de proteínas e até mesmo com uma atividade como aminoácidos, mas os aminoácidos eles vêm de diversas fontes, podem vir de fontes endógenas, ou melhor, fontes exógenas, como por exemplo a alimentação, como as proteínas da dieta, e eles podem vir de fontes endógenas, ou seja, de proteínas teciduais que sofreram um processo degradativo e liberaram seus aminoácidos, ou de aminoácidos que foram sintetizados pelas células. Nós temos alguns aminoácidos que não podem ser sintetizados pelos organismos humanos. São ditos aminoácidos essenciais, porque eles são essencialmente necessários durante a alimentação. E os aminoácidos que podem ser sintetizados por nossas células, que são os aminoácidos não essenciais. Eles contribuem, portanto, para o pool de aminoácidos. E, obviamente, esse pool de aminoácidos pode vir para diversos... Eles podem ser destinados diferentemente, em caminhos diferentes, né? Eles podem constituir compostos nitrogenados não proteicos, podem formar alfa-cetoácido, acetil-CoA, glicose, corpos cetônicos, a gente já viu em outras aulas. E também podem ser degradados para a formação de ureia. Mas um dos passos importantes e limitantes da biossíntese de aminoácidos é a aquisição do nitrogênio, que forma o grupamento amina desses aminoácidos. Nós vimos em aula passada que os aminoácidos eles são degradados de formas distintas. O corpo carbonado ele é destinado para a formação de glicose, para a formação de corpos cetônicos, para a produção de energia. E o grupamento amina é destinado para a síntese de ureia. Entretanto, para que nós possamos adquirir essa ureia, nós precisamos da ajuda de micro-organismos do meio que fazem a captação do nitrogênio da atmosfera. O nitrogênio, nossa atmosfera, ela é composta basicamente de 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Apesar dessa alta concentração de nitrogênio, nós, organismos humanos, não conseguimos captar, nossas células não têm maquinaria metabólica que possa captar esse nitrogênio. Então, nós dependemos de plantas e de micro-organismos. Como é que isso é feito? Nós podemos ver aqui na figura. O nitrogênio, inicialmente, ele vai ser fixado por algumas bactérias, como Klebsiella, Azotobacter, Rhizobium, que ficam nas raízes de plantas e captam esse nitrogênio e transformam esse nitrogênio em grupamento em amônia. Essa amônia ela pode ser nitrificada por outras bactérias do solo, como os nitrossomas, e podem ser transformadas em nitrito e em nitrato, que pode voltar a ser nitrogênio gasoso. Entretanto, o que nos interessa aqui é a formação da amônia. Essa amônia, algumas plantas e alguns micro-organismos transformam essa amônia em aminoácidos. Conseguem ligar diretamente a amônia nesses aminoácidos. E os principais aminoácidos que são formados dessa forma é o glutamato e a glutamina. Então, quando nós nos alimentamos de vegetais ou de animais que se alimentaram de vegetais, a gente está adquirindo alguns aminoácidos como glutamato e glutamina que são importantes na biossíntese dos aminoácidos não essenciais. Então, esses aminoácidos não essenciais, eles são formados da seguinte forma: o nitrogênio, que foi fixado, foi transformado em amônia e que depois foi transformado em glutamato ou glutamina, é quem vai doar o grupamento amina para os aminoácidos não essenciais. Então, glutamato e glutamina do grupamento amina, a gente já viu esse tipo de reação, são reações de transaminações. Então, o glutamato não serve só para veicular, o glutamato e a glutamina não servem somente para veicular o grupamento amina para a síntese da ureia, mas também para a biossíntese dos aminoácidos não essenciais. E da onde vem o esqueleto carbonado? Vem de diversas fontes, como intermediários da via glicolítica, intermediários da via das pentoses e intermediários do ciclo do ácido cítrico, do ciclo de Krebs. Então, como eu falei para vocês, o glutamato ele é fundamental. O glutamato adquirido das plantas, dos vegetais,
vai doar o grupamento amina que adquiriu quando foi fixado o nitrogênio, doar para um alfa-cetoácido, no caso aqui está representado o oxalacetato, ele vai voltar a ser um alfa-cetoácido, voltar a ser um alfa-cetoglutarato, e o oxalacetato, que recebeu o grupamento amina, passa a ser um aminoácido, o aspartato. Esse é apenas um exemplo de uma síntese de aminoácido, que é o aspartato. Mas todos os outros aminoácidos não essenciais, eles passam por esse processo de biossíntese, recebendo o grupamento amina ou do glutamato ou da glutamina. Então, aqui nessa figura, nós estamos mostrando as origens dos diversos aminoácidos. Como eu falei para vocês, alguns aminoácidos eles são derivados de intermediários do ciclo do ácido cítrico, como por exemplo o oxalacetato, que vai ser importante na biossíntese do aspartato, como a gente já viu no slide anterior. E esse aspartato é precursor comum da síntese de asparagina, da metionina, treonina, lisina e isoleucina. O alfa-cetoglutarato também é um importante intermediário para a biossíntese do glutamato, e o glutamato é comum na síntese da glutamina, da prolina e da arginina. Além de intermediários do ciclo do ácido cítrico, do alfa-cetoglutarato e do oxalacetato, os intermediários da via das pentoses, da ribose 5-fosfato, que vai sintetizar histidina, e da eritrose 4-fosfato, que vai sintetizar triptofano, fenilalanina e tirosina, também ajudam na biossíntese dos aminoácidos. Além disso, os intermediários da via glicolítica também são importantes fontes de carbono para a biossíntese de determinados aminoácidos, como o 3-fosfoglicerato, que sintetiza a serina, que é um aminoácido comum para a biossíntese, importante na biossíntese da glicina e da cisteína. O fosfenolpiruvato, que juntamente com a eritrose 4-fosfato vão contribuir para a biossíntese do triptofano, da fenilalanina e da tirosina, é o piruvato, que vai ser o intermediário comum para a biossíntese da alanina, da valina e da leucina. Bem, como é regulada essa biossíntese? Como é regulada a biossíntese dos aminoácidos? Pode ser regulada basicamente por, geralmente, as enzimas responsáveis pela biossíntese dessas macromoléculas, elas são enzimas alostéricas, ou seja, enzimas que, quando o produto aumenta, esse produto ele se liga em um sítio ativo diferente do sítio catalítico e inibe a ação daquela enzima. Mas a estratégia pode ser através da inibição de múltiplas enzimas, como podemos ver aqui na síntese do aspartato, para produzir lisina, por exemplo. São vários caminhos que dão origem ao aspartil beta-fosfato. Então, se estão várias enzimas podem ser inibidas e contribuir com o controle sintético de outros aminoácidos que dependem do aspartato. Ou outra estratégia pode ser por inibição por feedback sequencial. Então, muitos aminoácidos dependem de uma cascata de reações, que não é só uma enzima que funciona naquela cascata, são várias enzimas, como podemos ver aqui, por exemplo, aspartato beta semialdeído, são várias enzimas que dependem para sintetizar lisina. Se lisina inibir apenas a primeira enzima, ela consegue inibir a biossíntese do próprio aminoácido. Então, basta inibir uma enzima para toda a cascata estar inibindo. Então, são duas estratégias, basicamente, ou a síntese de várias enzimas que fazem parte da via metabólica biosintética desse aminoácido, ou a inibição apenas de uma enzima, se aquela via for uma via sequencial. Além dos próprios aminoácidos, que já são importantes para a biossíntese, para a síntese proteica, também os aminoácidos derivam vários outros compostos não proteicos, como por exemplo as porfirinas. As porfirinas são compostos importantes do transporte, principalmente transporte de elétrons, do transporte de oxigênio. São um composto que pode ser definido como um tetrapirrólico, um anel tetrapirrólico, como nós podemos ver aqui a protoporfirina, e que a sua biossíntese depende basicamente de glicina. Então, glicina, quando reage com a succinilcolina, forma um composto que vai ser responsável pela biossíntese das porfirinas. Então,
um dos aminoácidos, a glicina, é importante na biossíntese das porfirinas. Além das porfirinas, também os aminoácidos contribuem com a biossíntese da creatina. A creatina é extremamente importante para armazenamento de grupamentos fosfatos que serão transferidos no músculo para o ATP, para uma biossíntese rápida de ATP e, consequentemente, uma contração mais vigorosa, uma contração mais rápida também. Contribuem para a biossíntese da creatina, a glicina, a arginina e a metionina. Então, são aminoácidos que ajudam, que contribuem para que haja formação de creatina. Também um composto extremamente importante é a glutationa, que é um tampão redox que mantém os níveis normais de espécies reativas de oxigênio. Ele depende da síntese de 3 aminoácidos: o glutamato, a cisteína e a glicina. Então, com glutamato, cisteína e glicina é sintetizada a glutationa. Nós podemos ver a glutationa reduzida aqui, com seu grupo sulfidrila hidrogenado, e a glutationa oxidada depois que reduziu um determinado composto e diminuiu assim as espécies reativas de oxigênio. Também importante, os aminoácidos também são importantes na biossíntese de neurotransmissores, como podemos ver aqui a tirosina. Tirosina é importante para a formação de DOPA, de dopamina, norepinefrina e de epinefrina. Então, se houver ausência ou diminuição na sua biossíntese ou ausência na sua aquisição pela alimentação, esses neurotransmissores estarão com sua biossíntese comprometida. Também outros neurotransmissores importantes é o GABA, que a gente viu que é um neurotransmissor inibitório e que depende da síntese de glutamato, e da serotonina, que depende da biossíntese do triptofano. Então, sem triptofano não há como sintetizar a serotonina. Também a histamina depende do aminoácido histidina, então sem histidina não há como sintetizar histamina. Inclusive, essa é uma forma interessante, né? A histamina ela é importante na secreção ácida. Pensando nisso, foi desenhado um fármaco, a cimetidina, que tem como nome comercial Tagamet, que consegue inibir o receptor na qual a histamina age no estômago para estimular a secreção ácida. Mas a histamina ela é derivada da histidina. E também nós temos a síntese de óxido nítrico. O óxido nítrico é um neurotransmissor importantíssimo, é um segundo mensageiro. É importante no processo de dilatação dos vasos sanguíneos, quando a pressão aumenta muito, e que ela é derivada, portanto, da arginina. Então, sem arginina, também não tem como sintetizar óxido nítrico. Então, essa é um importante produto, um subproduto dos aminoácidos. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula curta, uma aula extremamente importante. Até a próxima aula, se Deus quiser.